Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 5, quarta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: Lavoura de Deus e Edifício de Deus. Nossa comida. Cristo, além de ser nossa bebida, é nossa comida. Uma comida cheia de nutrientes. Leamos: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 51 e versículo 57. Graças ao Senhor, no viver da igreja, temos a palavra profética, um falar que nos dá direção. O falar de Cristo é capaz de nos sustentar nos momentos mais difíceis. Por isso, a igreja, com simplicidade e obediência, deve receber a palavra dos seus profetas e rapidamente praticá-la. Em 1 Timóteo 4,6, lemos: Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nesse versículo, vemos que precisamos expor as Escrituras. Isso significa que somos como um garçom que leva a comida até a mesa. No viver da igreja, somos garçons que alimentam a todos. O alimento diário, um devocional semestral, publicado por esta editora, composto por 6 volumes, com 4 semanas cada, contendo a palavra profética dispensada nas conferências internacionais realizadas na estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo, e algumas conferências regionais. Tem muitas riquezas escondidas. Se não gastarmos tempo, labor e dedicação na sua leitura, como seremos bons ministros de Cristo Jesus? Somos garçons que levam um cardápio recheado das riquezas de Cristo, para que todos se alimentem e sejam fortalecidos. Assim, precisamos gastar tempo com o desfrute da palavra de Deus. O poder de ler, orar a palavra. Transformar a palavra de Deus em nossa oração é a oração mais poderosa. Em minhas visitas e viagens às igrejas, tenho sentido que estamos perdendo o real significado de ler e orar a palavra de Deus. Nas reuniões, ao ler e orar algum versículo das Escrituras, percebo que comemos rapidamente, não gastamos tempo. Em menos de 1 minuto, já finalizamos um determinado versículo. No mundo animal, por exemplo, ao oferecer uma picanha a um cachorro, ele rapidamente engole aquele saboroso pedaço de carne. É certo que ele não desfrutou do sabor e os nutrientes daquela carne não foram totalmente processados. Com os animais ruminantes é diferente. O boi, por exemplo, mastiga várias vezes, desfrutando do sabor e retirando ao máximo os nutrientes do capim. De igual maneira, gastemos tempo ao ler e orar a palavra de Deus e seremos grandemente ajudados por ela. Precisamos realmente degustar a palavra, entrar nela, e essa prática maravilhosa será nosso viver. O crescimento vem de Deus.
Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos do 6 ao 7, lemos: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O crescimento vem de Deus. Mas o que Paulo e Apolo plantavam e regavam? Cristo. Cristo era o centro da pregação do Evangelho. O termo plantar indica algo que não está morto, pois somente algo vivo se pode plantar e regar. Cristo é vivo e cheio de vida, suficiente para edificar a sua igreja. No Evangelho de Mateus, Jesus disse que ele é o semeador que saiu a semear a semente da vida em cada coração. Essa semente divina, que é a palavra de Deus, encontrou vários tipos de solo que representam o coração do homem. Mateus 13, versículos do 1 ao 9. Graças ao Senhor, que essa semente, cheia de vida, caiu também em um solo fértil que produz fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Esse solo somos nós. O fato de Paulo plantar e Apolo regar demonstra que a igreja deve ser uma esfera cheia do desfrute de Cristo. Todo crescimento que provém de Deus terá como início o desfrute de Cristo. A igreja deve ser um ambiente de vida, paz e alegria no Espírito Santo, ou seja, cheio de vida. As regras e as doutrinas mortas não devem fazer parte desse viver, pois não trazem o crescimento em vida. Paulo e Apolo não levavam mandamentos e doutrinas mortas para os irmãos, mas apresentavam Cristo como comida e bebida espiritual. Amado leitor, o crescimento vem de Deus. Nós levamos o desfrute de Cristo e promovemos uma esfera cheia de vida, paz e alegria no viver da igreja. Deus é sábio. Ele não deixou o crescimento para o homem, pois por causa do pecado temos a tendência de nos orgulhar e de nos vangloriar das coisas boas que fazemos. Assim, Deus nos concede sua graça para que tenhamos parte no plantar e no regar em sua igreja. Porém, o crescimento está em suas poderosas mãos, pois é Ele que completará toda a obra na igreja. Somos lavoura de Deus. Prosseguindo no versículo 9, lemos: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios capítulo 3. O crescimento de um cristão está relacionado ao desfrute da vida de Cristo. Como lavoura de Deus, somos uma semente que, ao ser cuidada pelos irmãos no viver da igreja, irá crescer e, por fim, frutificar. Como edifício, somos as pedras vivas, lapidadas diariamente no convívio uns com os outros nesse ambiente maravilhoso da igreja. 1 Pedro 2,5. O resultado será uma igreja edificada e cheia de vida. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.